Amém, graças a Deus. Nós estamos geralmente fazemos na beira do rio, mas nós tivemos a direção de fazer aqui hoje, o santuário também, né? E o rio está bem aí próximo, para nós batizarmos esses dois irmãos. Mas eu quero, antes, né, de batismo, a gente passar um culto, uma mensagem. Foi distribuído esses folhetos, muita gente recebeu, né? Folhetos sobre o batismo. E eu quero falar para os irmãos, irmão Lázaro já havia se decidido há tempo, né? Há tempo que ele desejava batizar, e ele sabe o que é o Evangelho. O irmão Ronaldo também é filho de pessoas crentes, né? O pai e a mãe já Deus recolheu, né? Ele vem congregando conosco há alguns dias e nós convidamos ele para vir, né? Está conosco hoje. Ele decidiu batizar, receber também o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês que vão receber o batismo hoje, que este ato é um ato muito sério. Não deveria ser feito a não ser que vocês estivessem realmente convictos daquilo que vocês estão fazendo. É uma nova jornada, é uma caminhada com Cristo. Vai começar agora. É uma porta que vocês estão entrando. E esta porta, a gente está filmando, ela foi aberta pelo apóstolo Pedro. O Senhor Jesus Cristo deu a chave para Pedro. A chave não foi esta chave que o povo acha que é de mandar chuva, não é isso. Isso é o que eles interpretam, né, irmão Reginaldo? Mas a chave, irmão Lázaro, irmão Ronaldo, que Jesus deu para Pedro, foi a revelação da palavra. Amém. Jesus abriu o entendimento daqueles discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então ali em Mateus 28, como vocês têm esse folheto, eu vou dar para cada um dos dois, o irmão até ajudou a distribuir, o irmão Ronaldo. Mas Jesus deu uma ordem no Mateus 28, 19, Lucas 24, foi quando ele ia partir, subir, porque antes da morte dele, vocês precisam entender que antes da morte dele não havia batismo no nome. Por isso que ele não batizou ninguém. Jesus não realizou nenhum batismo antes da sua morte. O batismo era João, era válido, era o batismo de João Batista, que batizava sem nome, para o arrependimento somente. E ele dizia ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quando Jesus chegou, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois que ele ensinou aqueles 3 homens, aliás, 12 homens, por aqueles 3 anos e meio, então ele foi crucificado, ressuscitou, passou mais 40 dias com eles, e ali ele foi subir para vir em forma de Espírito Santo. Não foi outro. Mas ali no finalzinho, antes dele subir, os irmãos precisam estar com esta revelação. Senão o diabo apanha depois. Entendimento da palavra. A chave que Pedro recebeu, nós temos ela. Amém? Amém. Que é a revelação que Pedro recebeu. Então, no Mateus 28, verso 19, está nesse folheto, na primeira escritura,
Jesus disse: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, isto foi uma ordem que Jesus deu. Vocês têm que entender, o irmão Lázaro já compreendeu, que há uma porta que foi aberta, batizando as pessoas, repetindo esta ordem. Ou seja, batizando as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Desobedecendo a ordem de Jesus, ou seja, repetindo a ordem. Mas o que Jesus disse foi batizando-as em nome. Os irmãos compreenderam? Amém. Pai não é nome, Filho não é nome, nem tampouco o Espírito Santo é um nome próprio. São substantivos. Então Jesus deu esta ordem para os discípulos. E mandou, lá em Lucas 24, ele ordenou que eles esperassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto, do poder, o Espírito Santo desceria. Veja, 40 dias Jesus esteve com eles, 10 dias na frente seria o dia de Pentecostes, que era uma festa de Israel que realizava-se 50 dias depois da Páscoa. Então era realizada aquela festa do Pentecostes. Os irmãos estão entendendo perfeitamente? Então ali no Atos, eu não vou ler as escritura por escritura, no comecinho ali, está relatado a descida do Espírito Santo. Então eles estavam ali reclusos no cenáculo, escondidos, com medo da perseguição religiosa que eles estavam recebendo. Mas de repente veio como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali eles saíram diante daquelas pessoas, ao público acabou o medo, né? Quando veio o Espírito Santo, acabou o medo. Amém? E ali em Jerusalém, estavam habitando varões religiosos de todas as nações. Ou seja, cada nação enviava ali o seu representante religioso para participar daquela festa do Pentecostes. Então ali tinha gente que falava mandarim, outro falava aramaico, hebraico, grego e aquelas línguas que tinham ali. Tantas línguas, tem línguas que já não existem mais. Então veja, e Pedro era um iletrado, Pedro sabia mal o idioma dele mesmo, tinha instrução. Mas o Espírito Santo tinha que falar na boca daquele homem. Amém. Porque por mais que ele não fosse letrado, mas ele era o vaso que Deus escolhera, que o Espírito Santo estava nele para que ele proclamasse o batismo. Pedro. A ele foi dado a chave. A ele foi dada a revelação. Então ali Pedro começou a pregar, meus irmãos. E ele falava na língua dele, ali o hebraico, e o Espírito Santo traduzia, ou seja, interpretava na tradução de cada pessoa que estava ali. O senhor está compreendendo, irmão? O que aconteceu no Pentecoste? Não é essa confusão que o povo está fazendo aí, de falar essas coisas que ninguém entende. Isso não é Pentecoste. O que leia a Bíblia, Atos capítulo 2, o que aconteceu foi isso, que eu estou pregando para vocês. Então Pedro falava, pregava na língua dele, e o Espírito Santo traduzia para o irmão Reginaldo, para o irmão Márcio, traduzia cada um na sua própria língua. Isso foi o que aconteceu. E aqueles varões religiosos, aquelas pessoas, elas ficaram, irmãos, compungidas. Elas falaram, esses homens têm um sobrenatural com eles. Não é normal isso, uma pessoa está falando em uma língua e nós estamos entendendo na nossa própria língua como nós falamos em uma só.
Então aquilo trouxe uma conversão, um desejo, irmãos. Irmão Lázaro, irmão Ronaldo. Houve ali um desejo de conversão. Houve ali um desejo de receber o que aquele povo tinha. Por isso, igreja de Lucas, irmãos, eu creio que o que nós pregamos, esses irmãos, na verdade, eles estão aqui desejando o que nós temos. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Se nós não vivêssemos a palavra para esses irmãos, nada valeria nós pregarmos, curar os enfermos, falar em línguas estranhas, ressuscitar os mortos, se nós não tivéssemos amor, um sentimento cristão com esses irmãos. E assim nós devemos ter com todos um sentimento cristão, de amor para com as pessoas. Sermos o sal da terra, para que aquelas pessoas possam entrar em contato conosco e sentirem o desejo de ter aquilo que nós temos, que é amor cristão. Irmãos, e Pedro, então no Atos capítulo 2, aí o versículo 38 está aqui, no 37, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, eles fizeram a pergunta: o que faremos, varões e irmãos, para ter isso, para receber isso que vocês receberam? Amém? Amém. É o que o coração desses rapazes estão aqui hoje. É querendo aquilo que nós temos. E nós estamos aperfeiçoando cada dia mais nesse amor divino. E eles vão entrar e vão ser aperfeiçoados também, para que eles possam projetar esse amor divino com outras pessoas e outras pessoas possam sentir sede de salvação. Amém. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai. Aleluia. Amém? Amém. É isso. Pedro, eles perguntaram o que nós vamos fazer, é o verso 37. Então, irmãos, irmão Lázaro, irmão Ronaldo, aqui está a obediência da ordem. Vocês precisam entender a cronologia bíblica. Então, aqui está a obediência da ordem. Veja, Jesus ordenou no nome. E aqui Pedro está revelando qual é o nome que se referia àqueles três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, verso 37, 38. No 38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eis aqui o nome. Para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o nome, irmão. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Vocês não receberão o meu nome, nem o nome de nenhum aqui, nem o nome de Abraão, nem o nome de Isaac, nem de Pedro, nem de Paulo. Não. Irmãos, vocês receberão o nome daquele que há 2000 anos atrás derramou o sangue por vocês. Aleluias! É esse quem merece a nossa honra, a nossa glória com ele. Então ali foi o primeiro batismo. Se você ler na sua Bíblia, está escrito assim, as primeiras conversões. Está escrito assim na sua Bíblia. É o começo. Foi a porta original que foi aberta pelos apóstolos. O Pedro meteu a chave ali. Quando eles perguntaram, mas qual é a porta, Pedro? O que devemos fazer? Qual o caminho devemos seguir? Pedro arrancou a chave do bolso e meteu a chave na porta. E ali disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é a porta? É ele. Então ele abriu a porta.
E os cristãos começaram a entrar nesta porta. E naquele dia, no versículo 41, está aqui, vocês vão... Naquele dia, entraram por esta porta, ou seja, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, 3.000 almas. Que diz quase 3.000 almas, porque foi aproximado, mas vamos dizer 3.000 almas, ou seja, o primeiro batismo. Estão entendendo, irmão, vocês dois? O primeiro batismo que aconteceu após o Calvário, vocês entenderam? Antes do Calvário não houve batismo no nome. Era o batismo de João Batista antes do Calvário. Sem derramamento de sangue. Que era válido, não havia derramamento de sangue. O Calvário não havia acontecido, o Cordeiro não havia sido sacrificado, o novo concerto não tinha sido feito, a lei ainda estava valendo e nós poderíamos falar muita coisa. Mas a partir do nome, a partir do momento que ele veio e levou sobre si os nossos pecados, nós somos sepultados com ele no batismo. Amém? Amém. Mas nós também fomos ressuscitados com ele na ressurreição. Amém. Mas para vocês terem direito a esta ressurreição, você precisa ter o nome dele em suas vidas. O nome dele. Porque ele veio buscar um povo para o seu nome. Amém? Amém. E aí depois prossegue, Filipe chegou a Samaria, ou seja, ali era a Judéia, Jerusalém. Depois Filipe foi a Samaria, o samaritano. Atos capítulo 8, versículo 12, Filipe batizou aqueles samaritanos no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois também Pedro foi a Samaria com João, os dois. Chegando lá no Atos capítulo 8, versículo 16, eles também batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos Pedro na casa de Cornélio, um gentil. Veja aí o evangelho sendo pregado em todas as nações. Quais são as 3 nações que começaram? Judeu, samaritano e gentil. Então, antes de Jesus ser crucificado, Mateus capítulo 10, ele diz, não ide pelo caminho dos gentios, nem do samaritano. E de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas na segunda comissão, depois da sua ressurreição, ele disse, agora ide por todo o mundo. Até Lucas do Rio Verde, o Brasil. Amém? A porta ela foi aberta a todos e nós estamos. Eu entrei por essa porta, esses irmãos entraram por essa porta e vocês estão entrando pela mesma. Vocês precisam entender que vocês estão entrando naquela mesma porta que Pedro abriu. Vocês estão entendendo? O batismo original foi e é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi assim que começou. Ah, pastor, mas por que então as igrejas hoje, muitas, batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Porque abriram outra porta. Quando chegou no concílio de Nicéia, está aqui nesse folheto, vou dar para esses dois, vocês pegam um cada um, irmão. Bom, Ronaldo, quando chegou no concílio de Nicéia, no ano 325, já o João tinha morrido em 98, depois de Cristo. Então ali eles abriram uma outra porta. Eles começaram a batizar as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles abriram uma outra porta. Sendo que a porta que os apóstolos tinham aberto era no nome. Vocês estão entendendo? E as igrejas, o protestantismo entrou por essa porta. Mas graças a Deus, nessa última era de Laodiceia, Deus nos enviou um profeta. Amém. Em 1933,
Deus deu a revelação para ele desta porta e ele voltou para esta porta e nós estamos voltando para essa porta. Muitos aqui foram batizados na porta errada. Irmão Márcio, irmão Reginaldo, irmão Francisco, quem mais? Irmão Irineu, foi batizado nos títulos? Foi? Irmã Claudete também? Irmã Lena também? Irmã Evânia também? Todos? Então, vocês estão vendo aí, meus irmãos? Todos esses irmãos aí que vocês estão vendo, com exceção da minha esposa, que eu sei que ela não foi batizada, né? Todas essas pessoas aí, com exceção da minha esposa, o Wesley, irmãos, eles foram batizados nos títulos, eles foram batizados no batismo católico, tá? Que a maioria das igrejas batizam, mas eles foram rebatizados novamente. É isso, testemunhas, meus irmãos? Foram todos rebatizados novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nem o discípulo de João. É que nem o discípulo de João, está aqui. Tá? Eu vou chegar lá. Então ali Pedro, na casa de Cornélio, ele batizou a família de Cornélio no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois Ananias está aqui, quando Paulo se converteu, Ananias ordenou que ele fosse batizado em nome do Senhor. Mas em Atos capítulo 19, irmão Reginaldo, é onde está isso aí? O apóstolo Paulo chegou a Éfeso, nas regiões superiores. E ali Paulo encontrou alguns discípulos de João Batista, irmãos, que já tinham sido batizados. Eles tinham sido batizados por João Batista. Irmão Reginaldo, irmão Francisco, aqueles irmãos ali, eles tinham muito argumento para falar para Paulo assim, Paulo, o teu mestre foi batizado pelo meu profeta, Paulo. Como é que pode o batismo de João estar errado, sendo que o Jesus foi batizado por ele? Mas até o Calvário estava certo, vocês estão entendendo? O batismo de João foi no tempo da lei ainda, era a transição. Então até o Calvário o batismo de João estava valendo. Mas após o Calvário, todos aqueles que foram pregado o Evangelho, eles foram rebatizados ou foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, vocês abrem aqui que vai estar aqui dentro, ó. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Aqui está. E eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo vai explicar. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Ou seja, não tinha perdão. Porque o perdão só vem no nome. É só o Senhor Jesus Cristo. Aqui. Com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o que está escrito aí, irmãos, e os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram batizados novamente. Então, irmãos, aqui está, nesta parte, está aí o que é o nome do Pai, os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Quer dizer o quê? Pai, Senhor, Filho, Jesus e Espírito Santo, Cristo. Então a revelação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, irmão Lázaro, irmão Ronaldo, é muito sério. Eu quero que vocês, irmão Lázaro já está mais habituado, irmão Ronaldo, é um passo que vocês vão ter que lutar pela a posição de vocês, tá?
se caírem, se o diabo derrubar vocês, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Vocês têm um pastor. Vocês estão entendendo? Vocês têm uma igreja. Não se afastem. Não deixe de ir nos cultos. Não deixe de estar junto no companheirismo com a igreja. Não se afaste. Se algum dia cair, se algum dia alguém pecar, de vocês, qualquer um, precisar, vocês têm um pastor. Vocês têm um advogado, vocês não têm um juiz. Eu não sou juiz, eu não sou promotor. Aleluias! Não, promotor é o diabo, irmão. Apocalipse 12, que acusa os irmãos, a promotoria é que acusa. Você sabia disso? O diabo acusa 24 horas por dia. Eu sou advogado, eu sou sacerdote. Então, se vocês caírem, alguém cair, me procura, pastor. Aconteceu isso, o que eu posso fazer? Nós vamos orar juntos, vamos expulsar esse espírito e Deus vai te dar força para vencer. Amém. Mas às vezes o diabo faz uma pessoa pecar, cometer um erro e faz ele enterrar aquele erro para ninguém ver, para ninguém saber, e aquilo fica como um ferrugem. É um ferrugem. Uma hora vai quebrar ali. Então aquilo precisa ser confessado, precisa ser remido. Eu vou pregar sobre isso. Domingo, amanhã, eu vou pregar sobre as 7 dimensões. Já estudei, estou terminando de estudar, mas provavelmente no próximo domingo eu estarei pregando sobre essa questão de perdão, remissão. Tem muita coisa boa para nós aprendermos. Então este é o meu conselho para vocês. A gente fala também, irmãos, um cristão, ele é dizimista, tá? Dizimista, dízimo não é uma coisa do pastor. Não cobro o dízimo, recebo o dízimo. Dízimo é uma coisa entre o cristão e Deus. Quem tem revelação do que é dízimo, ele entrega, não precisa ser cobrado, não precisa ser falado, não. Isso é uma questão de revelação de cada um. Então eu tenho que ensinar isso para vocês, porque eu não cobro dízimo depois. Entre vocês e Deus. Então aquela 10ª parte que o cristão ganha, ele oferta ao Senhor, ele dizima na casa de Deus para que haja mantimento, para que haja essas coisas. A gente vem nessas festas, tem a despesa, tudo, isso a gente paga com os dízimos da igreja. Amém? Amém. Então, vamos, alguma dúvida dos irmãos? Não. Está todo mundo, tá tudo bem. Glória a Deus. Então vamos... Nós vamos orar junto com a igreja, vamos colocar em pé por esses irmãos e que Deus dê força para eles, né? Para nós também, para saber a receber esses irmãos. Amém. Grandioso Deus, Pai Celestial, aqui está o irmão Lázaro e o irmão Ronaldo também. O Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe também a necessidade de cada um, Senhor. Nós, como igreja, eu como pastor, posso batizar ele com água, no natural, mas o Senhor pode batizar eles com o Espírito Santo, Senhor. Amém. E nesta hora nós vamos realizar esse ato público do batismo nas águas, Senhor. Conforme o Senhor ordenou a Pedro, nós vamos obedecer esta ordem, Pai. Batizar eles em Teu nome. E o batismo do Espírito Santo é encargo do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dê força para esses irmãos, para o irmão Lázaro, para o irmão Ronaldo. Dê sabedoria para nós também. Senhor, a receber essas pessoas, a lidar com essas pessoas. Ajuda nosso amor, que ele possa ser fortalecido mais ainda, Senhor. Que nós possamos mais e mais amar uns aos outros, ó Pai. É o que nós te pedimos aqui, juntamente com esta igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.